Olá a todos, eu sou o Claudemir Skauser, CEO da Connexus, a divisão da NTT Data, de GTM, Global Trade Manager, comércio exterior, como alguns preferem chamar. E estou aqui hoje com Saulo Lacerda Júnior, nosso convidado no segundo episódio. Primeiro episódio que fizemos sobre a reforma tributária e os impactos no comércio exterior. Teve uma demanda bem interessante, pessoas nos demandando fazer uma continuidade e retornamos aqui para fazê-lo. Saulo, muito obrigado aí mais uma vez pela participação. Claudemir, é uma satisfação estar aqui com você novamente. Eu acho que o primeiro tema realmente instigou, né? E espero poder complementar e contribuir mais um pouco. Legal. No último episódio, que está nas redes sociais da Connexus, sobre a reforma tributária e os impactos para o comércio exterior. Esse é o episódio 2, como eu comentei. E o Saulo, eu fiz a apresentação do Saulo, vou refazê-la. Ele atua na PPIC, na parte de consultoria e auditoria, na BPO 27, as duas fazendo parte de um grupo aí global que é a Anexa. Não sei se falei certo. Me explica um pouco, cara, o que é a PPIC, o que ela faz? Perfeito. A PPIC é uma empresa que já tem 33 anos de mercado. Ela é uma das líderes, né, no Brasil nos serviços de auditoria, advisory e tax. Hoje a gente atende médias e grandes empresas no Brasil todo. A nossa sede fica em São Paulo, mas temos também filiais, né, no estado de Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo, também em Manaus, onde a gente atende todo aquele público que faz composição ali da Zona Franca de Manaus, né, as indústrias. Legal. E tudo mais. E assim, somos uma empresa que estamos com mais de 400 colaboradores, temos linhas bem estruturadas, né, na área de planejamento tributário, na área de desenvolvimento de pessoas, na área de compliance, GRC, e principalmente a auditoria, né? Fazemos composição de conselhos de grandes empresas com ações negociadas na Bolsa, atuamos na estruturação de IPOs também, assessorando grandes bancas de advocacia especializada nesse tema. E aqui no Estado do Espírito Santo, eu estou liderando a PPIC, junto com os meus sócios também, na nossa unidade de contabilidade, que nós chamamos de BPO 27. Legal. Nós fazemos parte da Anexa, que é uma das principais empresas no mundo no segmento, né, de auditoria, com presença global em mais de 100 países. Somos mais de 20 mil pessoas. Enfim, estamos preparados para poder contribuir com os empresários nesse momento, né, de transição. Legal. E de mudanças significativas. Muito legal. Bom, então você está com um conglomerado ali de consultoria que resolve uma dor comum. Eu tenho um contador que faz o meu dia a dia, mas não tem uma parte consultiva muitas vezes. Eu demando desse contador um consultivo e ele tenta me ajudar, mas não é o papel principal dele necessariamente, né? Então você tem as duas vertentes. Eu tenho tanto a parte da contabilidade cotidiana, vou assim simplificar o termo, com toda a parte de auditoria, de consultoria, de planejamento tributário, com a PPIC, né? Então acaba fechando ali um pacote bem legal, né? Exato. A nossa linha de serviço, ela é completa, né? Como essas empresas principais globais, né? Perícia, contabilidade, finanças corporativas, valuation. Então a gente faz também todo esse trabalho. Nosso objetivo é ter realmente assim, um serviço full para desenvolver negócios e alavancar empresas. Legal. Pessoal, na descrição desse vídeo tem os links para as redes sociais do Saulo e das empresas da PPIC, da BPO 27. Convido vocês a seguir a Connexus e as empresas mencionadas também nas redes sociais. Tem bastante conteúdo, bastante novidades sobre a reforma tributária, e nesse episódio de hoje nós vamos pegar os tópicos principais. O do episódio anterior também está na descrição desse vídeo, assim como outros conteúdos da reforma tributária que nós produzimos aqui nos canais da Connexus.
E também convido vocês a deixar aí nos comentários outros tópicos sobre a reforma tributária que vocês gostariam que a gente trouxesse, para a gente também ter essa informação e se preparar cada vez melhor para os próximos conteúdos. Bom, a gente vai pegar só pergunta fácil nesse episódio, né? E eu queria começar a primeira falando sobre a não cumulatividade plena dos impostos que vem agora com a reforma tributária, né? Você comentou bem rapidamente no vídeo, no primeiro episódio que a gente fez, que você não pode ter cumulatividade de em várias situações e agora isso tende a mudar, né? Então, queria deixar a palavra aí com você sobre esse tópico. Perfeito. Um recado importante para registrar é que nós da PPC fizemos um e-book sobre a reforma tributária. Legal. Que está bem resumido em tópicos, né, todos os pontos que a emenda constitucional, né, promulgada 132 trouxe. Então, vamos deixar também no link para as pessoas acessarem, porque vai ser um material de estudo importante. Legal. A não cumulatividade plena é um dos principais pilares, né, dessa reforma tributária, porque ela muda realmente sistematicamente a forma de se apurar impostos. A partir de agora, toda a cadeia anterior gerará créditos de tributos, sem restrições. Então, a complexidade tributária que havia antes, daquilo que gerava dúvida, insegurança jurídica, de que gera ou não gera crédito, ele acaba. Porque hoje eu vou poder creditar de todos os serviços e bens que foram adquiridos, não somente aqueles que estão relacionados diretamente, né, à produção, a insumos de produção ou a itens necessários e imprescindíveis para a venda, né, de produtos e serviços. Então, eu vou gerar crédito de energia, de honorário contábil, honorário de sistema, despachante, representante comercial, enfim, tudo isso irá gerar crédito. A exceção que a lei complementar que vai trazer agora, possivelmente aí no terceiro, quarto trimestre, que não se pode acreditar de uso pessoal, né, de bens e serviços de uso pessoal. Isso ainda não está definido nem conceituado. Nós temos uma expectativa que uso pessoal, alguns itens ali que a empresa pode eventualmente ter, mas que está relacionado às vezes à pessoalidade do sócio ou à pessoalidade de executivos, diretores, colaboradores, mas que não fazem parte necessariamente da atividade, né, da empresa como um todo. Por exemplo, uma doação, ou, por exemplo, algo que se assemelha e se aproxima do conceito de despesas necessárias para a dedutibilidade do imposto de renda da contribuição. Alguma coisa nessa linha. Voltando aqui para concluir o raciocínio, as empresas de um modo geral e as empresas de comércio exterior, elas vão ter essa análise importante, então, sobre, de um lado, haverá um aumento da alíquota, né, que a gente estima em torno de 27,5%, mas eu terei uma base muito ampla de crédito. Então, os profissionais devem ter atenção ao que efetivamente e fazer já as suas simulações tributárias, né, para entender como que ficaria a precificação dos seus produtos com essa base ampla de creditamento. É que a gente fala assim, vai aumentar a carga tributária, mas todo o ecossistema com a nova reforma vai mudar, igual você falou. 27,5%, mas eu vou deduzir o que eu já paguei em outras esferas ali, de outros tributos, antes de pagar o meu tributo, 27,5% sobre a minha receita, né, ou a minha base de cálculo. Então, não vai ser a carga efetiva de 27,5%. Isso não entre em pânico, pelo amor de Deus. Não pensem que é o fim do mundo. Isso tem que ainda esperar aí algumas regulamentações, né, como nós falamos no episódio 1. Muita coisa ainda está para ser definida. Agora partindo para a segunda pergunta, que é uma pergunta que provoca
muitos arrepios quando é feita, sobre a guerra fiscal. Inclusive eu tenho um grande amigo da Vendêmia, o Luciano, que ele uma vez até me corrigiu que o tema está errado, que as tradings estão caminhando cada vez mais para não vender benefício fiscal. Isso é irrelevante, está se tornando irrelevante. Mas é uma coisa que faz parte do bônus de você usar uma trade, né? Você tem uma parcela do que você tem de benefício de terceirizar a sua importação. Então essa pergunta que eu vou fazer do fim da guerra fiscal, ou do fim dos benefícios fiscais, como ficaria se acaba ou não com a reforma tributária, ela impacta tanto as trades, que eu tenho várias na Conexus como cliente, as maiores estão na Conexus, né? Eu acredito que muitas com você também, temos alguns em comuns, inclusive, e excelentes empresas, fantásticas, né? E que já estão se preparando para viver sem o benefício. E como que fica com a reforma tributária? Esses benefícios fiscais, tanto sobre o ICMS, que é onde se criou esse conceito de guerra fiscal, que é horrível, na verdade não é uma guerra, né? É só uma questão de perspectiva populista e extremista. Acho que criaram um tema ali que ficou na boca de todo mundo, horrível, inclusive, concordo com o Luciano. E temos também os benefícios sobre IPI, sobre outros tributos, né? Eles continuam com a reforma tributária? Muito bom. Eu coaduno com essa linha de raciocínio do seu cliente, e na verdade desde a resolução CAMEX que mudou a regra para a incidência de 4%, né, na alíquota de ICMS nas operações interestaduais, as empresas elas já vêm com esse espírito de demonstrar que existe uma excelência no serviço prestado, né, das trades de comércio exterior, existe um valor agregado no serviço, na logística. Inclusive, esse é um ponto que a gente comentou da outra vez. As empresas elas vão procurar estados que estejam investindo em infraestrutura, em toda a malha logística, todos os modais de transporte bem estruturados, para que essas empresas possam desenvolver. Esse é a base de tudo. Nesse sentido, a guerra fiscal, ela realmente ela é um nome feio, talvez horrível. Um nome marqueteiro, né, para vender e chamar a atenção, mas a famosa guerra fiscal ela vai ser extinta. Então essa é uma novidade, por completo ela vai ser extinta. Então essa novidade que a reforma tributária traz, e ela traz isso de forma clara e transparente. A sistemática da mudança do imposto, não mais na origem e agora no destino, ela elimina, por vez, todas essas questões que haviam entre estados de querer estabelecer alguma condição diferenciada para atrair, né, as empresas. A gente até mencionou, né, que a atração de empresas, né, de investimentos nos seus respectivos estados, elas não devem estar limitadas a somente as questões tributárias. Elas precisam ter outros elementos, outras variáveis para que elas possam ter essa atração de investimento e de empresas. Então, assim, a guerra fiscal ela fica extinta porque dessa sistemática de tributação no destino, mas também outros elementos da reforma, como, por exemplo, uma legislação única. Alíquotas mínimas, né? Alíquotas de referências que tem um teto e mínimas também. Então, vai estabelecer uma espécie de homogeneidade, um caráter homogêneo da tributação em todos os estados. Então, essa questão dessas disputas estaduais, né, em relação a incentivos, ela vai extinguir. Nós, por exemplo, né, quando a gente fala que a reforma ela vai destravar e possibilitar o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo, então a gente recentemente, assim, dando um exemplo mais concreto para as pessoas visualizarem, né, nós atendemos uma empresa que ela é líder nacional, né, na PPC a gente atendeu uma empresa que ela é líder nacional na distribuição de acessórios para carro, né? Então ela está estabelecida aqui na região sudeste, mas ela distribui produtos para o Brasil inteiro, né? E o desafio para se ter competitividade, estudar quais são os incentivos fiscais do Espírito Santo, quais são os incentivos fiscais do Estado de Minas,
Quais são os incentivos fiscais de Santa Catarina? E no Nordeste, será que é Alagoas? Será que é Pernambuco? Quais acordos e convênios existem assinados entre São produtos que estão sujeitos à substituição tributária. Então, tem convênio, tem protocolo, ou seja, a gente acabou fazendo um estudo muito complexo, né, estudando e passando, né, navegando por todos esses regulamentos e todas essas sistemáticas para fazer um estudo tributário e garantir que essa empresa ela consiga minimamente competir. A gente não está falando nem de margens significativas para trazer ganhos, não. A gente está falando de sobrevivência, de competitividade, de conseguir viabilizar o negócio com uma atuação assim nacional. Então, isso acaba travando e impedindo, né, o empreendedorismo, o desenvolvimento, até porque nem todos têm essa visão ou essa condição de contratar uma empresa especializada para fazer um estudo tão detalhado, né? Então, nesse sentido, a guerra fiscal, então, ela é extinta e ela deixa pavimentada a simplificação na forma de calcular uma alíquota única, uma legislação única, para que, de fato, as empresas possam se desenvolver. Nesse sentido também, a gente entende que os estados, eles, por um lado, eles têm essa mudança de, ao invés de usar um incentivo, um benefício fiscal para atrair a empresa, ele vai buscar outros modos, outros elementos de atração de empresas, com o desenvolvimento do Estado, da infraestrutura, de tudo, para que as empresas possam estabelecer ali e fazer todo o seu desenvolvimento. Então a disputa, como nós já até falamos no primeiro episódio sobre esse tema, que gravamos juntos, a gente falou sobre... Não usamos o termo guerra fiscal, que agora, pelo que você trouxe, ela sai de cena, tem um período de transição, obviamente, e passa a ter uma disputa, que eu não vou chamar de guerra, por inovação, por aplicar bem os recursos para trazer uma logística eficiente no seu estado, desenvolver um ecossistema no seu estado, que não vai só trazer empresas, que vai fazer com que pessoas queiram vir morar ali, né, que o consumo vai aumentar, automaticamente a sua arrecadação vai aumentar, então todo o desenvolvimento muda completamente, né? Toda a forma daquela região se desenvolver muda completamente. Então aquele defensor que fala guerra, o Fundap foi importante para o Espírito Santo se desenvolver. Sim, foi. E nós se desenvolvemos e chegamos até aqui. Agora o que vai levar a gente para frente é outro jogo, são outras regras no mesmo jogo, digamos assim, né? Então você vai ter que trabalhar inovação logística, que foi o que abordamos, muito bem abordado no primeiro episódio, que o link está também na descrição. Bom, eu queria trazer uma outra pergunta muito polêmica, que é quanto aos créditos federais de PIS e COFINS e IPI e estaduais de ICMS. Como fica com essa reforma tributária? Vai ter alguma regra de transição? Eu vou ter um prazo para compensar? Eu vou ganhar esse crédito no novo tributo, no IBS ou no CBS? Como isso vai ficar? Excelente pergunta. A gente trouxe no outro episódio como é complexo, por exemplo, para as empresas exportadoras que têm o direito ao crédito, né, de todos os produtos e insumos que são utilizados na produção, industrialização e venda, como elas, na prática, elas não conseguem aproveitar, por exemplo, os créditos ICMS, passa pelo processo doloroso de homologação e efetivamente não consegue transformar isso em caixa, né? Então, uma novidade bem interessante é que depois de finalizado, né, esse processo de transição entre os regimes atuais e o novo, né, com o IBS e o CBS, a partir de 33, né, do ano de 2033, quando a gente teria a implantação plena desses dois tributos, eu vou então olhar para o meu crédito, né, que deve estar homologado, e tem uma novidade aí. Eu vou poder compensar esse crédito com os tributos IBS e CBS. Para dizer que a notícia não é tão boa, foi estabelecido um prazo para compensar esses tributos, que é 240 meses. Mas já é um prazo... A gente está falando de 20 anos, né? Mais do que suficiente, né?
Mas assim, apesar de ser um prazo longo, né, a gente está falando de 20 anos. Então, imagina o seguinte, uma exportadora que tem um crédito de 100 milhões de reais, né, de ICMS ali. Ele vai transformar esse crédito em caixa na medida em que ele compensa com os tributos num prazo de 20 anos. Esse valor, inclusive, de crédito, ele está passível de correção monetária. E, por enquanto, o índice que foi escolhido foi o INPC, né, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Pode ser eleito um outro futuramente, mas vai haver essa base de atualização monetária e essa compensação. Então, é uma novidade interessante. Interessantíssimo. E outro ponto de vista é que o PIS e COFINS e o IPI, ele também terá, já tem, né, na verdade, essa previsão também desses saldos poderem ser compensados com esses mesmos tributos, só não está ainda estabelecido se haverá algum prazo, 12 meses ou um prazo maior. Esse já é uma forma diferente, né? Normalmente a Receita Federal, fazendo analogia com situações semelhantes, ela estabelece ali um prazo de 12 meses, mas podendo ser até imediato para alguns casos aquela compensação daqueles créditos com os novos tributos. O importante é o empresário ter ciência que ele não vai perder, né, esses créditos que estiverem ali na passagem do ano de 32 para o ano de 33, quando tiver a implantação plena do CBS e do IBS. Justo, né? Justo. Na verdade, foi algo justo. Uma outra pergunta que eu tenho escutado muito em debates com empresários falando sobre, que é o impacto nas subvenções para investimento atual e como vai ficar esse tema com a nova regra aí da reforma tributária. Olha, esse tema realmente ele é muito atual, muito presente e está impactando severamente as empresas de comércio exterior. Agora, inclusive, esse tema talvez ele seja mais importante do que a própria reforma tributária nesse momento. A médio e longo prazo não, mas nesse momento acho que a subvenção é a bola da vez. Inclusive, eu recomendaria que os empresários eles dessem mais atenção à subvenção nesse momento do que a própria mudança da reforma tributária, porque a gente tem um período maior de adaptação e de planejamento. O que aconteceu? Trazendo aqui alguns aspectos históricos, o regulamento do imposto de renda, ele traz ali um conceito de subvenção para custeio e de subvenção para investimento. Sem querer ser prolixo e entrar em muitos detalhes nos conceitos, mas assim, indo de forma direta e objetiva, o investimento, a subvenção para custeio, ela é aquela que não tem contrapartida nenhuma. É algum benefício que os estados deu, o município, etc., a própria União, mas que não tem nenhum vínculo com investimento, com base de desenvolvimento e investimento para as empresas, né, dentro dos estados, municípios, etc. Já a subvenção para investimento, ela tem uma característica, ela tem uma essência de que ela está vinculada a uma contrapartida de investir, de expandir, de desenvolver economicamente o empreendimento. Um exemplo que talvez fique mais claro para todos entenderem é que, por exemplo, quando uma dessas grandes montadoras, né, de automóveis, elas vão se estabelecer em um estado, elas normalmente fazem pleitos, né, de ter uma concessão, né, de um parque industrial ou de um terreno para a construção de um parque industrial. Dessa forma ela consegue ali se estabelecer e o governo estadual, federal, enfim, vai estabelecer contrapartidas, geralmente por períodos longos, né, 20, 30 anos, onde ela fornece toda a infraestrutura necessária e ela ali se estabelecendo gera emprego, renda, enfim. Então, assim, esse é um exemplo clássico de subvenção para investimento, né? O que ocorreu? Voltando até a pergunta anterior,
a famosa guerra fiscal, que é um nome feio, né, vamos dizer assim, fez com que os estados estabelecessem diversos tipos de benefícios fiscais, incentivos fiscais, para atrair empresas, né, principalmente no comércio exterior, que tem ali a necessidade de um diferimento da importação, uma redução do ICMS nas operações interestaduais e tudo mais. O que ocorre? Como teve essa guerra fiscal, o CONFAS, né, se organizou e estabeleceu o seguinte: como havia aquela questão da insegurança jurídica de que se o incentivo fiscal fosse concedido sem a anuência de todos os demais membros, né, ela não seria legal, ela não seria constitucional e ela, né, poderia ser objeto de atuação, como foi em muitos casos, briga São Paulo e Espírito Santo, né, as operações com a Pior, Minas, Espírito Santo, enfim, outros estados, né, discutindo sempre a quem se destina, né, o pagamento do imposto a qual estado e tudo mais. O que acontece? Houve então ali em 2017 a lei complementar que estabeleceu que a subvenção para investimento, se ela fosse observada e convalidada por todos os estados, as subvenções, né, que fossem convalidadas ali pelos estados, os benefícios fiscais estaduais que fossem ali convalidados, elas seriam conceituadas e tratadas como subvenção para investimento. Então, afastando um pouco daquela questão da origem do regulamento do imposto de renda, que traz a sua essência, né, do que é custeio, do que é investimento, e ela tratou ali, então, como investimento. O que os estados fizeram, então? Todos depositaram todos os benefícios fiscais, aí por todos os tipos, sem distinção, né? Então, nós temos benefícios fiscais que é estorno de débito, que é crédito presumido, que é redução de base de cálculo, que é benefício financeiro, que é o nosso Fundap. Enfim, todos os estados ali depositaram, e a partir de 2017, com a convalidação de todos os benefícios fiscais, todos passaram a ter, então, o tratamento de subvenção para investimento, ok? Até então, a Receita Federal tratava que esses benefícios fiscais estaduais, como não exige, a grande maioria deles, uma contrapartida, né, no investimento da empresa, a Receita Federal tratava esses benefícios fiscais estaduais como subvenção para custeio, e a subvenção para custeio ela não tem nenhum benefício tributário federal, ela acaba tendo a tributação do imposto de renda e a contribuição sobre essa redução, né, desse tipo de imposto. Mas com essa mudança, as empresas então tiveram a segurança jurídica de que toda redução de ICMS na prática, ela não precisaria pagar imposto de renda e contribuição. Então, exemplo, eu tive nesse ano uma operação onde eu vendi 100 milhões no ano, né? Desses 100 milhões no ano, eu tive 10 milhões de redução de ICMS, né? Então, se o meu lucro no final, exemplo, foi 20 milhões, eu não pagaria imposto de renda e contribuição sobre esses 10, que é a redução de ICMS que eu teria, né? Então, em vez de pagar sobre uma base de 20, eu pago sobre uma base de 10, que é só o lucro efetivo, sem considerar os benefícios de redução do ICMS. O que aconteceu? Com esse novo governo, que tem a necessidade de reestruturar suas finanças e está com um ímpeto arrecadatório razoável, ela então estabeleceu, através da lei 14.789, agora de 2023, o que era antes, trazendo distinção para a subvenção de custeio e trazendo para a subvenção de investimento. E esses impostos todos, de benefícios estaduais que foram concedidos, eles passaram então, a partir de janeiro de 2024, a não serem mais possíveis
de ter um tratamento tributário de não incidência do imposto de renda e contribuição. Voltou a ser enxergado como subvenção para investimento. Para investimento. E eu não posso, então, me beneficiar do aspecto do imposto de renda e contribuição sobre isso. O que acontece? Nós sabemos que as empresas de comércio exterior, uma parte muito relevante e significativa das suas receitas ainda é os benefícios fiscais. Perfeito? Perfeito. Então, pensa o seguinte, desde 2017, elas não estão pagando imposto de renda e contribuição sobre a receita que faz a composição desses incentivos. Ok? Agora, a partir de 2024, elas passam a pagar imposto de renda e contribuição sobre essa receita. Então, ela passa a ter um aumento significativo de tributação de imposto de renda e contribuição sobre essas receitas. E não para por aí. Porque não é só sobre o imposto de renda e a contribuição. O PIS e COFINS também. A lei estabeleceu que, se eu tenho, por exemplo, 10 milhões de redução de ICMS no ano, esses 10 milhões haverá incidência de PIS e COFINS também. Eu até fiz uma nota, uma entrevista para o jornal A Gazeta, com o Hábito Filho, onde a gente estima que, de fato, hoje, estou falando hoje, tá? Nós temos uma perda da efetividade dos benefícios fiscais estaduais em 40%, um pouquinho mais que 40%. Por quê? Porque eu tenho aí um cenário de 24% a 34% de imposto de renda e contribuição de incidência sobre esses tributos e ainda mais 9,25% de PIS e COFINS. Então, a gente está falando aí de 42% e pouco, né? Quase 43%, de perda efetiva. Veja bem, o empresário gosta às vezes de usar muito esse exemplo, né? No bolso direito do ICMS ele deixou de pagar menos por conta do benefício, mas no bolso esquerdo ele passou a pagar mais IR, contribuição, PIS e COFINS sobre essa receita. Então ele já perdeu hoje 43% arredondando desse potencial de benefício de economia que ele tinha antes. Vê como isso é relevante. Isso já está valendo desde janeiro de 2024. Que o governo federal estabeleceu? Que as empresas poderiam, então, apresentar um projeto, tá, de benefício, fazendo um pleito de benefício fiscal para subvenção para investimento, e que, se fosse aprovado pela Receita Federal como subvenção para investimento, ela teria um crédito de 25% sobre a depreciação dos investimentos efetivamente concretizados. Então, ela foi inteligente do ponto de vista de sair dessa discussão filosófica, o que é investimento, o que é custeio, e disse o seguinte, bom, se é investimento, então você comprou algum ativo, algum imobilizado, alguma máquina, algum equipamento. Essa máquina, equipamento, que é uma característica de fato de investimento concreto, ela tem uma depreciação, então sobre essa depreciação você tem um crédito de 25%, e ela passa a ser possível a partir da ECF do ano subsequente da aquisição desse ativo. Então, assim, ela tirou com uma mão e deu com a outra, mas assim, ela tirou de balde e entregou com uma colher muito pequenininha, uma colher de café, aquelas pequenininhas, né? Comparando com o benefício que ela tinha antes e com o que ela tem agora. Inclusive, nessa semana foi publicada uma instrução normativa da Receita Federal, onde ela dá a opção de autorregularização daquelas empresas que não observaram todas as exigências em relação ao aproveitamento da subvenção para investimento, com discussão aí, com desconto de até 80%, né, do próprio imposto e a contribuição para quem fizer essa autodeclaração e regularizar, caso ela não tenha observado todas as regras para aproveitar esse benefício de não pagar o IR, contribuição, PIS e COFINS. Esse tema é um tema que está nos tribunais, os contribuintes, né,
os sindicatos, o Sindiex, por exemplo, né, todos entraram, impetraram aí com ações e recursos, discutindo a constitucionalidade, né, desses tributos, dessa volta de aplicação, né, do IR, Contribuição PIS e COFINS sobre a subvenção para investimento. Isso, em teoria, os juristas tributaristas, né, têm mencionado que não deveria ter sido feita essa mudança por lei ordinária e sim por lei complementar. Então, isso fere os princípios, né, de hierarquia aí, das legislações, da aplicação correta. Isso ainda está muito novo, a gente está começando a ter algumas decisões recentes, algumas favoráveis, outras contra, e a gente precisa acompanhar o desdobramento disso. Agora, um ponto de vista interessante é que desse universo de benefícios fiscais e tipos de benefícios fiscais que a gente mencionou, né, crédito presumido, estorno de débito, dedução de base de cálculo, diferimento, tem um específico, que é o crédito presumido de ICMS, que ele já tem uma ação no STJ com características de repetição, né, onde foi estabelecido que o imposto de renda e a contribuição não incide sobre crédito presumido de ICMS. As empresas agora, nesse momento, com essa nova lei, né, com a 14789, que estabelece, inclusive sobre crédito presumido de ICMS, a Receita Federal já se manifestou sobre isso no CNI, na Confederação Nacional das Indústrias, que incide sim sobre crédito presumido. Então as empresas elas estão entrando com mandato de segurança, novamente, com esse pleito, né, de não incidência sobre o crédito presumido de ICMS. E tem já decisões favoráveis ao contribuinte. Nesse ponto de vista, as decisões já têm saído e a maioria é favorável ao contribuinte, da não incidência do ICMS, dos impostos, né, imposto de renda, contribuição PIS e COFINS sobre o crédito presumido. Essa decisão do STJ ela é exclusiva para imposto de renda e contribuição, até teve também uma outra do PIS e COFINS, a votação estava até favorável, mas foi pedido, porque estava sendo julgado em plenário virtual, pediu vistas para ser julgado em plenário presencial, então os votos vão ser zerados, vão recomeçar de novo. Qual é a nossa recomendação? Que se entre com mandato de segurança, porque nesse prazo, que se encerra agora, em abril, inclusive, eventual perda lá na frente não anular de sucumbência, e você pode garantir as questões, tratar, né, de forma individual, né, tanto contribuição numa ação específica, quanto o PIS e COFINS numa outra ação específica, tanto do ponto de vista se é constitucional ou não a Lei 14.789, como para quem tem direito ao crédito presumido de ICMS, também uma específica para esse tratamento, porque você tem a possibilidade da não incidência desses tributos. Fazendo agora e finalizando a minha longa resposta, peço perdão. Não, fica à vontade. Sobre esse tema, porque esse tema é muito relevante, ele é muito importante. Fazendo a conclusão, e voltando à pergunta anterior, você vê que esse tipo de discussão também se encerra na reforma tributária, porque não haverá mais benefícios fiscais. Então, essa situação atual, ela de fato vai acabar mais cedo ou mais tarde, aliás, tem data certa para acabar, né? Ela vai se extinguir nessa discussão de subvenção para investimento, para custeio, etc., porque nós não teremos mais benefícios fiscais, teremos únicas bases homogêneas, em relação com o recolhimento do destino. Mas como isso digamos assim, até 32 pelo menos, as empresas, para não ter aí 43% de perda dos seus benefícios fiscais, elas devem procurar os seus assessores jurídicos. A PPC também está disponível para assessorar nesse sentido, para que elas possam garantir esse direito, né, ao não pagamento desses tributos, a esses créditos, nesse período em que ainda vigorar o atual regime tributário. Legal.
A resposta foi longa, mas necessária, porque o tema é complexo, como você bem comentou, super atual, impacta muito as tradings ou os importadores que por conta própria tiveram um benefício em um determinado estado. Também teve esse ganho do benefício tributário, né, da redução da carga. Então, acho que foi bem elucidativo. Obrigado. Uma outra pergunta sobre a parte de bem de capital na reforma tributária. Tem prevista alguma desoneração? As trades, né, que a gente assessora, talvez um dos itens que eles mais gostam de trabalhar, né, de importar, são esses bens de capital, né? Porque são valores substanciais, além de trazer um bom rendimento, um bom retorno, de fato são máquinas e equipamentos que têm um papel relevante, uma função importante, né? E é satisfatório você ver o desenvolvimento da empresa com a contribuição de importações de máquinas com competitividade, custo, atraente e tudo mais. Por exemplo, no Espírito Santo, nós somos o estado com maior número de importações de aeronaves, né, do Brasil. Também temos, eu sei que são clientes da Conexus, inclusive, empresas que também trazem relativamente importações de carros, veículos e tudo mais, né, aqui no estado do Espírito Santo. Então, assim, qual é a nossa observação? A reforma tributária, ela traz desoneração, né, desses tributos para bens de capital. Então, nós temos expectativa de que tanto na importação quanto na venda aqui no mercado interno, esses bens de capital elas terão desoneração de impostos que pode chegar até a 100%. Então, as trades devem ficar de olho, porque elas vão ter essas bases tributárias reduzidas, e isso deve incentivar, né, a importação desses bens, a venda desses bens aqui no território nacional. É um tema importante para ficar de olho. Legal. E a última pergunta, para a gente encerrar, eu quero refazer uma pergunta que a gente tratou no nosso episódio anterior sobre esse tema, que são as estratégias. Quais estratégias os empresários devem abordar para se adaptar à realidade da reforma tributária, para se preparar? Por que eu estou refazendo essa pergunta? Porque eu acho que ela merece da gente um debate aqui, uma análise, e eu gostaria que vocês também nos comentários colocassem a opinião de vocês, enriquecendo também a nossa discussão, no sentido de são muitos aspectos. Tem essa questão da subvenção, tem a questão do fim da guerra tributária, que as empresas já estão se preparando para as trades, no caso, para viver sem o benefício, já é uma realidade. E isso tem acontecido em vários aspectos. Elas estão se especializando, como você comentou, de veículos, né? A Comexport, que é cliente nosso, que é líder nacional aí desse segmento, é referência. Eles se tornaram especialistas, aeronaves, eles fazem a maioria. São referências. Não é só pelo benefício que um cliente vai até eles, é pela segurança jurídica. O quanto esses profissionais, essas empresas, eu citei a Comexport em 2 segmentos, mas tem diversos outros, né? Tem clientes especialistas em bebidas, enfim, todo quanto é tipo de produto, né? Produtos de Anvisa, que tem anuência da Anvisa. E aí você cria uma especialidade que o cliente não quer muito benefício disso, ele quer o benefício do know-how, né? Da logística, do parceiro certo para movimentar aquele produto, de por onde chegar o produto que vai ser mais próximo do centro consumidor, enfim, preparação das equipes profissionais que vão atuar com a reforma tributária, com nova realidade tributária. Então eu queria abrir essa frente aí, essa pergunta novamente, de quais estratégias você enxerga que o empresário tem que adotar para se preparar? Essa pergunta é muito inteligente, Claudini. Deixa eu dar alguns exemplos, né? Nós atendemos um caso curioso. Uma trading que faz importação de cápsula de café. Olha só que interessante. Por exemplo, no estado do Espírito Santo, nós somos, historicamente, né, grandes produtores de café, e o café foi base da nossa economia por séculos. Não vou falar décadas, não, por séculos.
né? Brincando assim, mas realmente todo o desenvolvimento do Estado lá atrás foi baseado no nosso café. Então, todos os benefícios fiscais estaduais aqui no Espírito Santo, eles foram constituídos, mas sempre fazendo exceções e tentando proteger ao máximo a nossa base da economia do café, ou os produtores de café, as empresas que trabalham com café, porque não faz sentido você ter um incentivo fiscal para atrair uma empresa de fora e prejudicar a indústria local, né, as empresas locais do café. Então, os benefícios em qualquer estado, ele tem essa política, né, de preservar aquilo que ela já tem de bom, de melhor, produção interna, né? Sem trazer produção interna, sem trazer nenhum tipo de ação prejudicial a essa base. Então, por exemplo, quando o Fundap foi feito, lá em 76, o café ele ficou de fora dos benefícios, né? E todos os outros benefícios que foram construídos aqui no Estado do Espírito Santo, o café também sempre foi tirado à parte. Mas, na época, lá em 76, por exemplo, não existia café solúvel, né? Ou pelo menos não era disseminado. Nem cápsula, né? O café em cápsula, né? Só que o café em cápsula, ele faz parte do NCM do café, dentro daquele radical, né? Moral da história. Hoje, até hoje no Estado do Espírito Santo, ela não tem direito nem ao benefício do Fundap, nem a qualquer outro benefício. Ela não faz parte da cesta básica e ela fica então no limbo, onde ela está com a alíquota majorada exatamente por estar nesse limbo. Alguns estados, por exemplo, Minas, né, outros, fizeram um tratamento específico da cápsula do café de modo que ela possa ter um benefício próprio para ela, uma alíquota reduzida, enfim, incentivado. O que eu quero dizer com tudo isso? Como que o empresário ele deve se planejar estrategicamente com a reforma tributária nesse contexto onde ela vai se desvencilhar desses tipos de situações de produtos e ter tranquilidade para poder trabalhar sem ficar inseguro em relação à tributação, porque ela estará clara, unificada e transparente na sua forma de ser. O que ela precisa fazer? O que o empresário precisa fazer? Ele precisa liderar essa oportunidade de mudança, se organizar internamente com seus profissionais para poder se aproveitar da melhor forma de toda essa facilidade que essa mudança nos trará, só que ela tem um período de transição importante. Então, assim, num primeiro momento, talvez que a gente pode dizer o seguinte, eu vou ter talvez uma complexidade dobrada, né? Porque eu vou atuar com o regime atual e com um novo regime. Por mais que ele seja bem gradativo, eu de fato preciso olhar, com esse olhar para o futuro, de como é hoje, de como será amanhã, porque isso vai potencializar toda a sua excelência na sua prestação de serviço sem estar amarrado por um benefício fiscal. Hoje o benefício fiscal, ele ou viabiliza ou ele inviabiliza da noite para o dia uma operação, uma importação, até a empresa como um todo, dependendo do segmento que ela está. Veja bem, a gente não pode ser refém de um benefício fiscal. Até porque o benefício fiscal está nas mãos das autoridades públicas que podem ter mudanças como essa ou uma ineficiência que pode travar uma operação. Então, nesse sentido, ele deve liderar a sua empresa com um planejamento tributário, com um planejamento estratégico, revisitando
a sua forma de atuação, todo o seu potencial de escoamento dos seus produtos e etc., para poder aproveitar ao máximo todo o potencial que a reforma tributária nos traz. Ontem mesmo, curiosamente, eu tenho uma trade, onde eu sou contador, ele trabalha com produtos químicos e como o incentivo para ele é importante, ele já estava pensando na possibilidade de se estabelecer na Zona Franca de Manaus, onde a gente tem uma filial, né, lá em Manaus, e a partir dali ele utilizar os seus produtos químicos que são importados na industrialização dos seus produtos e distribuir para o Brasil a partir dali. Então a gente já está fazendo um planejamento para simular, né, esse cenário nas novas regras da reforma tributária e como essa atuação ali na Zona Franca de Manaus pode viabilizar ou continuar viabilizando o seu negócio. Então, assim, não está cedo demais para você começar a se planejar. Pelo contrário, a gente acabou de falar aqui, concluindo, a respeito da subvenção para investimento, que é um caso imediato de atenção, mas eu preciso já, nesse ano de 24 e 25, dedicar esse planejamento, porque 26 já começa a transição, 27 mais ainda, e à medida que os anos vão passando até 32, eu vou mergulhando ainda mais, né, nessas mudanças, e eu não posso ficar de fora sem aproveitar todo o potencial que isso traz para a alavanca, né, para alavancar o negócio, as trades, as empresas de um modo geral. E é isso aí, eu acho que a gente tem um aspecto de adaptação, concordo plenamente com você, muito amplo, porque logística, é questão das oportunidades que vão surgir, a reforma não vai só eliminar oportunidades, vai trazer novas infinitas. E eu queria buscar na memória de vocês a história do Brasil no comércio exterior. Nós tínhamos um mercado fechado para o comércio exterior e de repente se abre para o comércio exterior. E eu não tinha profissionais para trabalhar, não tinha conhecimento, as normas eram novas, não tínhamos tecnologia naquela época para ajudar, na internet não era tão difundida, desculpa, e o mercado se abriu, o comércio exterior ainda era uma grande incógnita, como fazer, como precificar, isso foi evoluindo, a sociedade hoje já tem o comércio exterior como algo no seu cotidiano, cada vez mais no cotidiano dos empresários. Quem não importa e tem um negócio significativo já olha opções de fornecedores no exterior, já vai para a China, para a Índia, para a Europa, Estados Unidos, buscar novos fornecedores. E a nova oportunidade desaparece do benefício, como a gente falou no encontro de hoje aqui, né, a conclusão, com o fim da guerra fiscal, com o fim dos benefícios estaduais. Isso foi importante para o desenvolvimento do nosso país, do comércio exterior do país, mas isso vai ficar no passado muito em breve. A gente vai ter que trabalhar o quê? Inovação, competitividade, otimização da cadeia produtiva, otimização da logística, cobrar dos governos ações que retornem para a sociedade, né? Uma coisa que eu ouço muito nos debates que eu participo, informais, na maioria deles, sobre, beleza, vamos cobrar uma carga tributária de primeiro mundo, mas eu não tenho um retorno para a sociedade de qualidade em infraestrutura, estradas, saúde, educação. Está melhorando? Está melhorando gradativamente, mas nós temos que cobrar, né? Então esse é o papel do cidadão, cobrar o retorno do imposto que ele pagou. Se aumentando ou não, isso pouco importa. A gente tem que ter esse papel como cidadão, de ter voz, de cobrar. Isso é muito importante. E a fase de preparação ainda ela tem uma fase obscura, né? Essa parte de preparação, de planejamento estratégico que o Saulo trouxe, eu concordo plenamente, tem que começar o quanto antes, dentro da ordem de prioridade, mas existe aí uma fase ainda que está pendente de regulamentação. Mas vai acontecer muito em breve. Poucos dias já vai estar começando a trazer. Mas o planejamento que a gente traz aqui para vocês comece a se atualizar do que está acontecendo, da lei complementar, procurem consultorias como a PPIC, a BPO, BPO 27, procure suas assessorias jurídicas, entenda o que está acontecendo, comece a fazer simulações, comece a replicar o seu negócio olhando para 3, 4, 5, 10, 20 anos para frente, para você começar a se posicionar como planejar, porque não é uma coisa fácil, não é exercício fácil.
Nunca fizemos isso aqui no Brasil. É algo que nós vamos fazer, que a sociedade vai passar, que ela nunca fez. Então, uma outra dica, procure fora. Outros países fizeram isso. Como que os empresários dos outros países fizeram para se adaptar? A gente nunca fez. Né? Nós estamos estudando, vamos se preparar. O brasileiro é super dinâmico nos negócios, que a gente vai sair do outro lado vitorioso, não tenho dúvida. O problema é quantos braços a gente vai ter do outro lado. Então a gente tem que... Quantos dedos a gente vai perder nesse caminho, mas enfim. Queria agradecer novamente a participação, a todos vocês que nos prestigiaram até esse momento. Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Curtam e sigam as nossas empresas nas redes sociais, Conexos, BPO, BPO 27, PPIC. Nas nossas plataformas está repleto de conteúdo sobre esses temas e outros correlatos no segmento empresarial e principalmente de comércio exterior. Saulo, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Claudemir. Eu só encerro essa minha nova contribuição. Assim, a reforma tributária, para mim, é a melhor oportunidade que nós temos, né, depois de tanto tempo, para a gente poder se reinventar, aprimorar e crescer. Obrigado novamente pelo convite, estou sempre à disposição e sucesso para vocês. Para todos nós. Obrigado a todos. Até a próxima.